Obrigado a todos, todas e todos presentes aqui hoje para acompanhar esse bate-papo. Vai ser super legal. A gente trouxe aqui uma conversa que é o crescimento dos influenciadores com deficiência nas redes sociais. Acho que é um painel super necessário e uma conversa super importante para a gente ter nesse momento. Para começar aqui, eu vou me apresentar. Eu sou o Vitor Bastos, eu sou um homem branco, careca, mas estou usando um boné azul, tenho barba grisalha, eu uso um óculos preto, redondo, estou com uma jaqueta de couro em cima de uma camiseta que tem verde, cinza, azul, e ao fundo tem uma parede branca com alguns quadros, tem um quadro cinza e também um espelho e tal. Eu sou fundador da Tambor, que é uma agência que cuida de carreira de mais de 70 pessoas, entre criadores de conteúdo e palestrantes, e acreditamos que estamos fomentando as mudanças que queremos ver no futuro, influenciando a mudança de comportamento das pessoas agora no presente. E claro, né, não estou sozinho, como vocês já viram aqui na tela, tem outras pessoas comigo nesse painel para dividir conhecimento, e na verdade, elas que são as estrelas aqui desse bate-papo, são 3 criadores de conteúdo, que assim como quase 60% dos criadores de conteúdo que criam hoje conteúdo nas redes sociais, começaram por falta de representatividade, por não se ver, por visibilidade de pessoas como elas na internet, e resolveram estar aí na internet contando as suas trajetórias. Está aqui comigo a Ana Clara, o Almi, conhecido aí na internet como Johnny Surdinho, e o Eduardo Vitor, também conhecido como Dudu. Eu queria que vocês se apresentassem, fizessem audiodescrição, e já falasse para o público de vocês como foi a experiência de começar a criar conteúdo na internet e o que motivou vocês a continuar. E a gente pode começar nessa ordem mesmo. Ana Clara, o Almi e depois o Dudu. Combinado. Oi para todo mundo que está assistindo. Meu nome é Ana Clara. Eu sou uma mulher branca, loira, com cabelo liso na altura do ombro. Estou vestindo uma blusa de gola alta azul. Atrás de mim tem alguns quadros e a bandeira bissexual. E eu estou sentada na minha cadeira de rodas, que é uma cadeira de rodas motorizada, preta. E, enfim, estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu comecei, já aproveitando para responder a pergunta do Vitor, eu comecei criando conteúdo na internet, na verdade, sem expectativa nenhuma de me considerar uma criadora de conteúdo, uma influenciadora. Eu comecei porque ser uma mulher com deficiência faz parte da minha vida e sempre fez. Eu tenho uma doença neuromuscular, e eu nunca andei, e para mim isso sempre foi natural. E eu falava sobre isso na internet, e as pessoas, né, meus amigos próximos, sempre me seguiam e gostavam de saber o que eu falava, por não ter contato com outras pessoas com deficiência além de mim. E aí eu comecei a perceber que, enfim, falta de representatividade, eu não me via na internet com outras pessoas com deficiência, eu não conhecia outras pessoas com deficiência, eu era a única da minha escola, do meu curso de inglês, etc. E aí eu comecei a criar conteúdo na internet para poder me encontrar nesse lugar de mulher com deficiência e mais tarde me entender como uma mulher com deficiência bissexual também. E aí, quando eu vi, já era um trabalho. Olá, povo lindo do meu coração. Sou Johnny Souza, conhecido como Surdinho. Tenho 42 anos, apesar de ser rostinho de 28. Sou um homem preto, cabelo preto, curtinho. Nesse momento estou usando uma camisa preta e por cima uma jaqueta preta também com umas listras brancas. Atrás de mim tem uma iluminação azul, a minha estante, minha mini biblioteca e aqui em cima minhas pelúcias. Um boneco meu com trancinha e a minha capivara. Eu comecei na internet, na verdade, na época da internet de escada, mas eu nunca imaginava que um dia a minha experiência como pessoa surdo-realizada poderia ajudar alguém. E comecei a trabalhar com dança, que apesar de surdo-realizado, eu sou professor de dança também. E comecei a trabalhar com dança e observei que algumas pessoas que também tinham deficiência auditiva também gostavam muito de dançar. Passaram a me seguir e começaram a inspirar a sua vida em cima da dança que eu proporcionava para eles. Então,
Com o tempo, fui observando que na época eu não tinha nenhum conhecimento sobre influência, mas fui observando que de alguma forma eu causava algo positivo na vida dessas pessoas. Então, eu passei a ensinar tudo que eu sabia em relação à dança a essas pessoas surdas e deficientes auditivas que me seguiam. Com o tempo, a internet evoluindo e eu meio que sem saber o que fazer, descobri que eu também conseguia passar informação para as pessoas de forma cômica. Então comecei a gravar alguns vídeos mostrando a realidade da deficiência auditiva, mas de forma leve, de forma engraçada. E isso começou também a mostrar um pouco mais para o mundo. E a gente, mesmo com esses percalços, essas barreiras que a gente tem que escalar durante o dia a dia, a gente tem alguma coisa para acrescentar na vida das pessoas. E eu uso esse superpoder justamente para alegrar e dar um pouquinho de esperança para pais, mães de crianças com alguns tipos de deficiência e vamos em frente. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Vitor, mas pode me chamar de Dudu, que a gente já fica aqui mais próximo. Eu sou uma pessoa branca, de cabelos cacheados até o peito. Tô usando uma blusa socialzinha de gola alta, azul com listras brancas, quase um xadrez. Tô com óculos vinho e o meu fundo tá todo desfocado. Eu comecei na internet em 2017 e, diferente dos meus amigos aqui, eu sempre quis ser um comunicador. Para mim, falar sempre foi a minha válvula de escape para poder fugir da falta de acessibilidade. Eu nasci com paralisia cerebral e, por isso, alguns estigmas foram colocados em cima de mim que muitas vezes eu não correspondi a alguns estereótipos do que é ser uma pessoa com deficiência, por exemplo. E essas inquietações, elas me faziam questionar se eu poderia falar sobre quem eu sou. E isso é muito doido, né? Porque todo mundo pode contar a sua própria história. E eu não sabia como contar a minha, se eu tinha poder para poder falar da minha própria história. E eu acho que isso é uma coisa muito dura que pessoas com deficiência passam, né? A gente não consegue ter controle e poder sobre as nossas próprias narrativas. É sempre alguém sem deficiência contando a nossa história. E acho que essa é uma das coisas que vão tirando da gente e faz com que a gente não tenha ou pareça não ter uma identidade. Quando, na verdade, isso não é verdade, né? E eu sempre digo nas minhas redes que tá tudo bem ser quem você é, porque foi essa premissa que fez eu estar aqui hoje. Quando eu comecei, eu não sabia o que falar, como falar. E só quando eu tomei poder da minha própria narrativa que tudo começou a acontecer. Hoje eu trabalho e vivo da internet, e não só contando a minha história, mas também ouvindo histórias, repassando histórias, porque eu também falo de cultura, de música, de autoestima, e entendendo que eu não sou uma coisa só, que eu não falo só de dor, eu também consigo compartilhar e também receber histórias potentes e poderosas. E é isso que eu acredito hoje. Olha só, e o Dudu não falou, mas ele é TEDx Speaker também, ele já fez uma palestra para o TEDx, então quem quiser até conhecer um pouco mais do Dudu, da história dele, ele conta tudo lá nesse TEDx e dessa descoberta dele, e se entendendo também como um homem gay e tal, e é bem, bem bonito de ver. Gente, adorei. Vamos seguir aqui com a nossa conversa. Eu já queria trazer uma provocação, e na verdade bem uma reflexão, né? Porque hoje a gente não dá mais para pensar a comunicação de marca sem pensar nesse papel fundamental que os criadores de conteúdo têm exercido nesse processo, né? E outro dia eu ouvi, não me lembro de quem agora, mas eu vi num evento uma pessoa falar que a marca que não usa influenciador está falando sozinha, hoje em dia. É porque cada vez mais o consumidor está mais exigente, não acredita mais só no que a marca fala, né? Então, por isso que, se a marca está falando dela mesma, ela está falando sozinha, ela precisa também de outras pessoas que deem opinião sobre ela, opinião de quem já usou, de quem testou, de quem faz reviews na internet. E, em especial, para pessoas com deficiência, quem também tem deficiência, ela vai atrás desses influenciadores porque ele quer ouvir a opinião delas, que são pessoas também que têm a mesma vivência, e eles querem saber a opinião delas.
E eu posso garantir aqui que esses três que estão aqui hoje devem receber muitas mensagens nas redes sociais, sempre questionando sobre produto, serviço, inclusive recentemente num evento que teve aqui em São Paulo, chamado Vidicon, que é um dos principais eventos de marketing de influência do mundo, a Ana Clara estava falando sobre isso, e é por isso que eu quis trazer esse papo aqui também para hoje, de como as pessoas querem escutar a opinião dela antes de comprar um produto, um serviço, sempre está perguntando para ela como que é a experiência, e esse diálogo com a comunidade é muito importante, né? Então eu queria que a Ana complementasse esse papo de como que é essa relação dela com a comunidade, porque eu acho que é importante frisar que as pessoas que estão aqui nesse painel, os três, eles são ainda o que o mercado considera um micro-influenciador, que são pessoas que têm até 100 mil seguidores nas redes sociais, e quanto menor essa audiência, mais engajada ela é. Por quê? Porque você ainda consegue conversar com essa audiência. Então eu queria saber de vocês, conversando aí pela Ana, que inclusive foi o motivo que puxou aqui essa conversa, como que é esse diálogo com a comunidade, como é estar perto, e como é receber esse tipo de feedback, da importância de vocês para receber esse tipo de feedback para a comunidade de vocês. Olha, eu acredito que na minha comunidade, né, as pessoas que me seguem, que me acompanham, a gente tem muito essa troca de eles esperam uma opinião que eu indique produtos, indique serviços, porque quando a gente é uma pessoa com deficiência, por mais que o meu conteúdo na internet não seja só sobre a minha deficiência, e eu posso falar sobre muitas coisas, né, todos nós aqui, mesmo assim, eu ainda trago tudo que eu gosto da minha vida com o olhar de uma pessoa com deficiência. Então, por exemplo, quando eu falo de maquiagem, eu falo de maquiagem sem força muscular, por exemplo, porque eu não tenho força muscular. Então, eu falo de produtos de maquiagem que eu consiga usar, que sejam fáceis de espalhar, embalagens que sejam fáceis de abrir, ou então serviços de streaming que tenham legenda, serviços que tenham libras, enfim. E isso é muito importante porque quando a gente consegue falar coisas, indicar coisas que a gente realmente usa para a nossa comunidade, faz com que a comunidade se sinta parte disso e um pouco mais próximo também. Porque as pessoas realmente me veem usando aquilo e sabem que podem confiar na minha opinião, que não é uma pessoa que foi contratada só pela fama ou pelo número de seguidores, mas eu agrego a minha opinião com base nas coisas que eu sou. Então, eu agrego a minha opinião sendo uma mulher com deficiência e colocando aquilo que faz parte para mim. Por exemplo, uma paleta de maquiagem, uma paleta de sombra, para mim não é importante só que ela seja bonita ou boa, para mim é importante que ela seja acessível de alguma forma, que ela seja fácil de espalhar, que ela seja pigmentada para que eu não gaste muita energia com isso, e isso faz com que pessoas como eu, pessoas que tenham pouca força muscular, ou pessoas com deficiência de uma maneira geral, se sintam representadas de alguma forma e saibam que elas podem confiar nessa opinião, que se eu conseguir usar tal produto, a pessoa também vai conseguir usar tal produto. E estou dizendo produtos aqui, né, em questão de marcas e tudo mais, mas isso em qualquer coisa, em lugares para visitar, em coisas que eu gosto ou não, e a nossa opinião como criador de conteúdo acaba ficando relevante nesse aspecto. Então, acho que é muito mais sobre essa troca com a nossa comunidade do que com o número de seguidores de fato. Muito interessante isso que a Ana falou, porque aconteceu comigo recentemente. Uma marca de enxaguante bucal não estava funcionando comigo porque eu não consigo abrir. E aí eu resolvi compartilhar. Eu já estava há algumas semanas tendo esse problema e resolvi compartilhar com os meus seguidores. E aí muitas pessoas sem deficiência me seguem. E aí eu comecei a descobrir que esse é um problema geral, na verdade. Para além de eu não ter tanta coordenação motora, as pessoas sem deficiência também estavam passando por essa questão. E é muito importante a gente sair desse estigma, né, de achar que pessoa com deficiência segue pessoa com deficiência, quando na verdade a gente está furando várias bolhas, conversando com vários grupos, sem perder a nossa identidade, sem perder a nossa essência. E eu recebi várias mensagens de pessoas tentando me ajudar a abrir, de pessoas compartilhando essa inquietação. E eu acho que isso é muito bonito, por mais que seja um problema a ser solucionado. Quando a gente tem uma comunidade, a gente se sente não só acolhido,
mas a gente consegue trocar essa ideia e deixar isso mais forte. E eu acho que para as marcas, isso é um ponto positivo, porque é sobre compra, é sobre converter em venda, mas também é sobre gerar conversa, sobre gerar troca. E eu vejo que, por exemplo, quando uma marca me contrata e eu faço uma publicidade, o grande forte da minha comunidade é essa troca de conversa. É essa coisa que, por mais que a pessoa não vá ali comprar o produto X na hora, fica no subconsciente, a gente troca ideia sobre aquilo. E nós que somos nano-creators, micro-creators, enfim, temos muito essa potência que precisa ser olhada, precisa ser vista e para além do estereótipo também, né, Vitor? Porque muitas vezes uma marca está procurando um tipo de pessoa com deficiência só pela aparência. E eu acho que isso é muito importante, mas também existem outros tipos de deficiência. Existem pessoas com deficiência que têm deficiências visíveis como eu, mas que na hora que estão falando para uma câmera não são tão perceptíveis e que ainda é uma questão para o mercado. E eu acho que a gente precisa muito continuar gerando essa conversa para a gente quebrar esses paradigmas também. O Dudu falou antes do Johnny seguir, o Dudu falou algumas coisas interessantes que eu queria frisar aqui. Eu acompanhei os stories do Dudu falando disso, e é engraçado que ao mesmo tempo que tem esse acolhimento da comunidade, claramente dava para ver os comentários que eram de pessoas sem deficiência e com deficiência. Tipo, tinha comentários do tipo, aperta a tampinha e tosse não sei o quê. A pessoa não tem muita força na mão, se você e claramente ele não sabe diferenciar a força que uma pessoa que não tem nenhuma deficiência tem e a que tem. Então você vê também claramente o quanto o comentário de quem não tem deficiência é e o que tem vai para um outro caminho totalmente diferente. E eu acho que essa percepção também que as marcas têm que ter. Independente da deficiência do Dudu estar ali, visível, ele tem uma deficiência, existe. Isso precisa ser considerado. Porque até olhando aqui a agência, as pessoas que têm deficiências visíveis, elas têm um volume de consulta de marcas, de orçamentos muito maior, inclusive, por exemplo, de quem não tem deficiência. Ou, desculpa, de quem não tem uma deficiência visível. Então, isso que o Dudu está falando é muito real, pela experiência que a gente tem aqui, inclusive no nosso dia a dia. Ô, Johnny, como que é seu tipo de conteúdo, esse diálogo que você gera com a sua comunidade? Pois é. Eu foco muito na questão da representatividade. Apesar de ser uma palavra que nas redes sociais já está meio batida, ela nunca deixou de perder essa importância. E as empresas deveriam olhar um pouquinho para essa questão da representatividade com um pouco mais de carinho. Nós, por exemplo, vou dar o meu exemplo como deficiente auditivo, como surdo oralizado. 95% dos surdos oralizados não sabiam que existia uma história de um surdo oralizado numa franquia de um filme de cinema muito famoso, que eu tive a oportunidade de divulgar, e entre os surdos, essa franquia ficou muito conhecida. O poder da divulgação de um igual. A gente não está falando sobre quantidade de seguidores, sobre números de curtidas, não, a gente está falando sobre divulgar aquilo para quem não conhece informação, quem não tem acesso à informação. Como a gente vive essa realidade, por exemplo, eu jamais conseguiria viver a realidade que o Dudu vive. Eu jamais conseguiria viver a realidade que a Aninha vive. Entende? São realidades diferentes. E quando a gente divulga isso para o nicho, é enxergado por eles de uma forma linda, vamos dizer assim. Uma coisa, caramba, eu estou naquele filme. E a gente acaba criando um pouco de esperança também para a vida dessa pessoa. Caramba, eu vou conseguir ser ator um dia. Eu posso ser ator um dia. Então, assim, essa questão da representatividade ter levada em conta, ela gera um poder muito grande para a empresa, que a empresa talvez nem tenha noção do quanto ela pode mudar o mundo usando a representatividade dentro das suas empresas. E acho muito importante isso que o Johnny tá falando, porque também no painel da Ana Clara, da vídeo, continha uma menina chamada Bruna Pimenta. E ela estava falando, ela também é micro-influenciadora, tem 23 mil seguidores nas redes sociais, mas muito potente. E ela estava falando que o que ela leva de mais especial para as marcas, para os clientes que contratam ela é essa qualidade do que é discutido. Muito menos sobre número, muito menos sobre alcance, mas muito sobre esse feedback. Ela, inclusive, chegou a dar exemplos de coisas que ela faz, que eu achei incrível, que ela diz que printa as conversas que ela tem com a audiência dela. Ela, quando faz uma publicidade, ela faz um qualitativo, ela mostra isso para os clientes dela do qualitativo. Se tem feedback para a marca, ela dá o feedback para a marca. E ela diz que constantemente ela vem sendo muito recomprada por causa dessa qualidade da entrega que ela tem. Muito menos
que foi o que ela falou assim, não importa se eu estou entregando para 10 mil pessoas, se eu entreguei para 100 e essas 100 geraram uma conversa junto comigo, eu consegui discutir com ela sobre esse assunto e gerou algum insight, alguma informação relevante para a marca, isso é que importa. Não adianta você atingir 1.000 pessoas se essas 1.000 pessoas não estão interagindo com você, como sua comunidade, e nem com o cliente que está te pagando para fazer uma publicidade. Eu achei isso também muito potente, que tem muito a ver com o que o Johnny está falando. Não importa quantas pessoas chegaram, importa que chegou para uma comunidade muito específica que não tinha informação, que aquele filme tinha surdos ali, família, inclusive surdo, pessoas que nasciam e tal, de geração, e que aquele grupo passou a ter essa informação. E isso é muito, muito, muito potente. Mas mesmo com toda essa potência que a gente está dizendo aqui, só 2% dos criadores de conteúdo com deficiência que estão na internet vivem disso. É muito baixo. O mesmo número muda para 56% quando a gente pega pesquisas feitas pela UPix, por exemplo, com todos os nichos de criadores. Eu estou falando da pesquisa específica que a gente fez com criadores com deficiência. Esse número sobe para 56% de pessoas, de criadores gerais. Olha a diferença, 56 para 2. Então a gente vê que ainda tem baixíssima representatividade de creator nas campanhas, nas publicidades, e a gente vê refletir isso em vários lugares. O número é muito pequeno, a gente está aqui tem 3 pessoas. Esse número não se reflete aqui, porque o Dudu e a Ana já vivem do conteúdo que eles fazem na internet. O Johnny não 100% ainda, isso não reflete aqui, mas na realidade desse painel. E a realidade que a gente está falando dos criadores de conteúdo com deficiência, e a gente precisa falar disso. E aí eu queria a opinião da Ana Clara, como foi essa evolução a chegar para esse momento de hoje já viver do conteúdo dela, e depois queria que o Johnny fizesse um contraponto de quais as dificuldades que ele tem, né, para ainda viver disso, as dificuldades que ele tem para criar conteúdo, até para as pessoas que estão aqui também que criam conteúdo ou que estão interessados nessa conversa, entender como foi que a Ana Clara fez, né, para chegar nisso, que construção ela fez, que caminho foi que ela seguiu, e o Johnny as dificuldades que ele ainda tem, para a gente ver esse contraponto aqui nesse painel. Bom, eu comecei a viver de criação de conteúdo muito recentemente. E antes disso, eu senti uma dificuldade muito grande, porque eu já criava conteúdo há muitos anos na internet. E mesmo assim, eu não conseguia viver disso, eu não conseguia ter um retorno de marcas. Eu sentia que eu tinha uma troca muito legal com a comunidade e que as pessoas me conheciam e me viam como referência em determinados assuntos, mas mesmo assim eu não conseguia que as marcas vissem isso, tivessem esse mesmo olhar, e eu não conseguia reverter isso em dinheiro, né? Porque no fim a gente precisa pagar as contas também, a gente precisa pagar os boletos que vêm, e eu comecei a viver disso muito recentemente. Até 2 anos atrás, eu tinha 3 empregos para poder dar conta disso tudo, e ao mesmo tempo não conseguia focar só na criação de conteúdo. Mas recentemente, né, nesse último ano, eu tenho vivido disso e tem sido muito, muito bom, e ao mesmo tempo dá um medo muito grande de não saber quais marcas realmente se importam com a diversidade, quais marcas realmente veem o papo da inclusão algo legal, ou me veem, além de uma pessoa com deficiência, me veem como uma profissional que eu posso ser, como uma criadora de conteúdo que eu posso ser e que eu posso agregar para as marcas, né? Então, mesmo vivendo disso, ainda tem essa linha tênue muito difícil de lidar. Bom, como o Vitor disse aí, eu ainda não vivo 100% como criador de conteúdo, e ainda sou CLT, ainda tenho que dividir a minha vida em 3, 4, 5, mas no final das contas eu consigo pagar as contas, elas têm que ser pagas. A grande questão é o que foi muito tempo fazendo conteúdo sem saber o real valor que meu conteúdo tinha. Eu precisei e ainda preciso continuar estudando muito, lendo muito. A maioria dos livros que eu tenho aqui são sobre comunicação. A maioria. Por quê? Porque assim, por mais que a gente tenha uma história que o outro não tem, a gente precisa saber como contá-la. A gente precisa saber, a gente precisa ter noção de como passar a nossa história para o próximo.
Porque a gente não está falando para apenas uma pessoa, a gente não está falando apenas para aquela pessoa que tem deficiência, a gente também está falando para pessoas que não têm deficiência. Elas precisam entender a nossa linguagem, vamos dizer assim, e isso não é fácil. E ainda assim, quando você consegue captar isso, quando você consegue entender isso, você descobre que você ainda não aprendeu nada. A vida é um constante aprendizado para você viver de criação de conteúdo, você precisa continuar estudando, continuar estudando. E costumo dizer que a vida é uma faculdade que você nunca se forma, mas se você parar de estudar, você vai ser passado para trás, não adianta. E eu desisti uma vez, não vou negar aqui, eu desisti uma vez, fui resgatado por uma pessoa linda, maravilhosa, o Vitor que vos fala, e ainda assim ele deixou bem claro que a gente precisa continuar, a gente precisa mostrar a nossa história, a gente precisa continuar criando, e vai chegar uma hora, talvez seja hoje, talvez amanhã, talvez depois de amanhã, talvez 5 meses lá na frente, mas que você vai conseguir o que você quer. É basicamente isso. Obrigado, Johnny. Eu costumo trabalhar com as pessoas que de fato eu acredito real, independente de que momento que elas estão de carreira e tal. Essa é uma característica minha, do meu trabalho, da nossa agência. Mas não é sobre isso aqui o painel. E eu acho que eu queria também falar, aproveitar aqui esse momento com o Dudu, porque o Dudu também está num momento de carreira que tem aparecido outros trabalhos que não só publicidade para ele. Então, ele também tem tido a oportunidade de provar e ter experiências do que a gente chama de Creator Economy. A Creator Economy é muito grande, não é só o hashtag publi, mas a Creator Economy é tudo que você pode fazer em torno de ganhar dinheiro nessa economia do criador de conteúdo. E entre essas coisas tem palestra, tem cobertura de evento, você pode ser DJ, que é o caso do Dudu, você pode criar produtos pessoal, inclusive produtos físicos para vender para sua audiência e tal. Eu queria também falar com o Dudu um pouco mais desse outro lugar, dessas experiências que ele tem tido como criador, ou o que a experiência como criador tem desdobrado em outros serviços, que não necessariamente é só a publicidade, ou colocar a relevância e a autoridade de vocês em nome de uma marca. Isso é muito legal, Vitor, porque eu sempre enxerguei o meu conteúdo como negócio, porque como eu disse no início, eu sempre quis que esse fosse o meu trabalho. Então, eu gosto muito de fazer publi, gente. Publi é a minha coisa favorita de fazer, eu me divirto fazendo. Às vezes a gente se estressa, às vezes o briefing é fechadinho, mas eu adoro. Só que, ao mesmo tempo, eu também sou uma pessoa multifacetada, eu me vejo como um artista. Então, eu gosto de escrever, eu estou desenvolvendo um livro, eu sou DJ, então eu sou residente numa festa em Madureira, aqui no Rio de Janeiro, que eu toco toda vez que tem um evento. Então, aparecem também outros trabalhos de DJ, porque eu compartilho sobre esse dia a dia, tanto nos stories, tem alguns conteúdos no feed também. Então as pessoas me procuram a partir disso. Eu estou estudando para ser apresentador. Já fiz alguns trabalhos de roteirista e apresentador aqui no Rio. Então, existem várias facetas, né? Dentro de palestra também, enfim. Várias outras coisas que eu estou me descobrindo e que eu me permito, porque é muito da minha personalidade também, que fazem as coisas não girarem só em torno da publicidade. Porque eu enxergo nós, criadores de conteúdo de nicho, pelo menos, como grandes artistas. Então, acho que é muito importante a gente conseguir olhar para além da publi, para não ficar na mão só do mercado. Mas a gente tomar as rédeas da nossa comunidade, de quem enxerga a nossa história e a nossa potência também, além de nós mesmos, que é o mais importante. E é isso, assim, eu sempre digo que tá tudo bem ser quem a gente é, e tá tudo bem ser quem a gente é em todos os aspectos, não só no discurso, mas a gente se permitir de experimentar, criar novos negócios, criar novas realidades. E eu acho que a Creator Economy ela é o assunto do momento justamente por isso, porque ela permite que a gente experimente a partir da nossa audiência, da nossa comunidade, da nossa autoridade, essas nossas outras facetas para além do mercado publicitário, que é muito legal, é a minha parte favorita, mas não é só o que a gente pode se basear para sempre, porque a insegurança sempre vai existir. Eu também sou super inseguro em relação a isso, como a Ana falou, principalmente porque muitas vezes eu não me vejo como o rosto vendável da acessibilidade e da inclusão, pelos estereótipos que eu falei aqui anteriormente, mas a gente segue tentando desconstruir esse padrão e, a partir disso, também criar outras possibilidades. Só que você dá banho de carisma, querido. Entendeu? Ai, Independente de ser... tímido.
Gente, ai, a gente tá quase terminando já, assim, Ai, já acredito. passa muito rápido. Eu sei que vocês estão aí assistindo, tá adorando essa conversa aqui com eles. Eu tô super curtindo também. Mas eu já vou me despedindo aqui. E aí queria agradecer a todo mundo que participou até agora. E aí vou pedir para os meninos também irem se despedindo. E se quiser deixar algum recado final também para quem tá aí, quem tá começando, quem tá. Ai, será que eu vou, não vou? Será que eu começo? Então, se vocês quiserem dar aí também um tchau com algum recadinho final, fica à vontade. Obrigado para quem ficou até agora. E foi muito legal. Quem quer começar a despedir? Ou vocês não querem sair daqui? Não queremos. Quem quer dar tchau? Ou... Bom, tchau, gente. Muito obrigada. Deixar um recadinho aí para quem tiver vontade de começar a criar conteúdo da internet. Começa mesmo, não tenha vergonha, faça porque você gosta, que isso faz total diferença. E as pessoas não se preocupam tanto com números. Se preocupe com quem você impacta de verdade. Gente, muito obrigado. Eu fiquei super feliz de dividir esse momento com pessoas que eu amo. Quem quer criar conteúdo, comece com o que você tem. Porque se você se comparar com o conteúdo do seu coleguinha, com o influenciador que você mais gosta, que está há 15 anos na internet, você nunca vai começar. Então, defina o que você quer falar, pense na audiência que você quer atingir e só vai. Porque o maior ato que a gente pode ter por nós mesmos é a coragem. Então, fé em Deus e vamos embora. Beijo, 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 gente. Gente, muito obrigado por estar aqui até o momento, até agora. Já tô com saudade, não queria ir embora, não. Olha só, é o seguinte, se fosse fácil demais, não ia ter graça. Persistência, persistência, persistência continua, porque muita gente que ouviu tua história. Beijo no ouvido, Brasil! Ui! Ai, gente, adorei. Vocês são demais. Tchau, tchau. Beijo, tchau, gente.